Muitas pessoas acreditam que os seus problemas financeiros começam por causa de decisões erradas que elas tomaram na vida adulta. Mas a verdade é que muitas vezes esses padrões começaram muito antes dentro da própria família. Sem perceber, nós aprendemos a lidar com o dinheiro observando quem veio antes de nós. Seja muito bem-vinda ao canal Metamorfose Financeira. Eu me chamo Lilian Meng, eu sou educadora financeira e por aqui eu falo sobre dinheiro de uma forma diferente, olhando não só para os números, mas também para o comportamento e para as emoções que influenciam as nossas decisões financeiras. E se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal e ative as notificações no sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Vamos que vamos, porque o assunto do vídeo de hoje é muito interessante. Quando falamos em herança, muita gente pensa em bens, imóveis ou dinheiro. Mas existe um tipo de herança que é silenciosa e que influencia profundamente a nossa vida financeira, que é a herança de comportamentos. Porque a verdade é que quase ninguém aprende sobre dinheiro em uma sala de aula, correto? A maioria de nós aprende sobre dinheiro dentro de casa, observando os nossos pais, os nossos familiares, observando como eles lidavam com as contas no final do mês, observando se havia planejamento ou se tudo era resolvido no improviso, como eles reagiam quando o dinheiro faltava. E talvez você tenha crescido vendo seus pais preocupados, naquela preocupação constante quando chegavam as contas. Talvez tenha visto discussões sobre dinheiro dentro de casa, ou talvez tenha crescido em um ambiente onde simplesmente não se falava sobre dinheiro. E mesmo quando ninguém senta para nos ensinar diretamente sobre dinheiro, nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, quando éramos criança, antes mesmo de entender o que era dinheiro, nós já estávamos aprendendo a como lidar com ele, porque uma criança observa tudo. Uma criança observa se o dinheiro gera tranquilidade ou preocupação. Observa se as decisões são feitas com calma ou num impulso, se guardar dinheiro é algo natural ou algo que nunca acontece. E essas pequenas observações, elas vão formando dentro de nós, formaram dentro de nós um modelo invisível de como a vida financeira funciona. Um modelo que muitas vezes carregamos para a vida adulta sem perceber, porque acontece inconscientemente. Por exemplo, talvez você tenha crescido ouvindo algumas frases sobre dinheiro dentro da sua casa. Frases que muitas vezes pareciam apenas comentários do dia a dia, mas que, com o tempo, acabaram moldando a forma como você pensa sobre o dinheiro. Talvez você tenha ouvido coisas como: o dinheiro é muito difícil de ganhar, quem tem dinheiro é porque teve sorte, nós nunca conseguimos guardar dinheiro. E quando uma criança ouve essas frases repetidamente ao longo da vida, ela começa a acreditar que aquilo é simplesmente a realidade. E essas frases deixam de ser apenas comentários e passam a se transformar em crenças. E as crenças são muito poderosas, porque elas influenciam diretamente nas nossas decisões. Se alguém cresce acreditando que guardar dinheiro é quase impossível, provavelmente vai ter muita dificuldade de criar o hábito de poupar. Se alguém acredita que quem tem dinheiro é apenas quem teve sorte, talvez nem se permita aprender sobre investimentos ou sobre construção de patrimônio. Realmente vai ser difícil construir. E se a pessoa cresceu em um ambiente onde o dinheiro sempre parecia escasso, é muito comum que ela acabe vivendo constantemente no limite financeiro, porque esse é o modelo que ela aprendeu. Isso pode aparecer em comportamentos como gastar antes de planejar, por exemplo, sentir medo de investir ou viver sempre com a sensação de que o dinheiro nunca é suficiente. E é por isso que muitas vezes não estamos apenas vivendo com a nossa própria história financeira. Estamos continuando uma história que começou muito antes de nós, lá com os nossos pais. Então,
uma história feita de crenças, comportamentos e experiências que foram passando de geração em geração, muitas vezes sem que ninguém percebesse. Mas dentro disso que eu falei até aqui, tem uma coisa muito importante que eu sempre gosto de lembrar quando falamos sobre esses padrões financeiros que herdamos das nossas famílias. Perceber esses padrões não é para culpar os nossos pais e a nossa família. Os nossos pais, eles fizeram o melhor que podiam fazer com o conhecimento que tinham naquele momento. Muitas vezes eles também cresceram em ambientes onde o dinheiro era um assunto difícil, onde faltava informação e onde as decisões financeiras eram tomadas mais pela necessidade do que pelo planejamento. Então, vejam, eles passaram pelo mesmo problema que nós, e eles estão apenas replicando, passando para frente. Então, se a gente olhar para trás com honestidade, a gente vai perceber que, na maioria das famílias, ninguém ensinou educação financeira. Ninguém sentou para explicar como organizar um orçamento, como planejar o futuro, ou como tomar decisões financeiras com consciência. Realmente, essa é uma dificuldade da maioria dos brasileiros. Na maioria das casas, o dinheiro simplesmente ia sendo administrado como dava, pagando contas, resolvendo urgências, tentando equilibrar o mês. E não é porque faltava amor ou responsabilidade, mas porque faltava informação. E aqui tem um ponto muito importante, e é por isso que eu estou aqui. Se ninguém te ensinou, não significa que você não pode aprender agora. Na verdade, perceber isso pode ser o começo de uma grande mudança. Isso, claro, só depende de você. Porque quando você entende de onde vêm esses padrões, você ganha algo muito poderoso, que é a consciência. E a consciência é o primeiro passo para não repetir automaticamente aquilo que você aprendeu e que não está te trazendo bons resultados. E é nesse momento que você deixa de apenas seguir um padrão e começa a construir uma nova história financeira. E aí, está pronta para começar essa nova história financeira? E aí agora você deve estar se perguntando se esses padrões vieram da minha história familiar. Será que é possível quebrar esse ciclo? Se eu já tenho mais de 30 anos, mais de 40 anos, mais de 50 anos? E a resposta é sim. É totalmente possível. E tudo começa com 3 passos muito importantes. Primeiro, você precisa identificar os padrões. O primeiro passo é olhar para trás com honestidade e tentar perceber quais que foram, então, as mensagens sobre dinheiro que você recebeu dentro da sua casa. Você pode trazer perguntas reflexivas. Como que o dinheiro era tratado na minha família? Era um assunto aberto ou era um assunto que era evitado? Quando surgiam dificuldades financeiras, sempre funcionava no improviso? Essas perguntas, gente, elas ajudam a entender quais comportamentos podem ter sido aprendidos ao longo da nossa vida. Porque muitas vezes a gente repete esses padrões sem perceber que eles vieram de algum lugar. A gente sabe, hoje tem muita informação falando sobre padrão comportamental, mas a gente sabe que tem esse padrão, mas a gente não consegue identificar de onde veio. Então, essas perguntas reflexivas são muito importantes para isso. O segundo passo é você questionar algumas crenças que você ouviu na infância. Essas frases que nós tomamos como uma verdade. O fato de você ter ouvido essas frases não significa que elas são verdades absolutas. Muitas vezes não são fatos, são apenas histórias que foram repetidas por gerações. Quando você começa a questionar essas frases, essas crenças, você abre espaço para construir uma nova mentalidade em relação ao dinheiro. Parece que é uma coisa simples, que é uma coisa boba, mas faz muita diferença no seu dia a dia e no resultado final. E o terceiro passo é você transformar essa nova consciência em hábitos. Então, você identificou as crenças, você observou que você ouvia frases quando era criança, negativas sobre o dinheiro, e que você
acreditou, tomou como uma verdade absoluta sobre sua vida. Você tomou consciência disso e observou que, de fato, não é uma verdade absoluta. E você pegou essas frases negativas, esses pensamentos negativos e transformou em positivos. E agora você precisa transformar isso em hábitos. Então, hábitos saudáveis que, junto com isso, vai te ajudar a ter resultados diferentes. Porque, veja, não adianta eu ficar mentalizando, pensando e falando frases positivas sem tomar nenhuma atitude. Então, tem hábitos simples, porque assim, a mudança financeira, ela não acontece em um grande momento de decisão. Ela acontece com pequenas decisões que se repetem todos os dias, e são decisões simples, como, por exemplo, começar a acompanhar os gastos, planejar melhor as suas compras, aprender mais sobre dinheiro, guardar um pouco, nem que seja sempre, né, que for possível. Pequenas decisões conscientes, gente, é muito importante. Decisões repetidas ao longo do tempo. Isso muda completamente o rumo da tua vida financeira. Infelizmente, nós não podemos escolher o padrão financeiro que iremos aprender na infância, mas você pode, a partir de agora, escolher qual padrão quer continuar levando para a sua vida. Então, toda mudança financeira, ela começa com uma decisão interna. A decisão de não repetir automaticamente aquilo que você aprendeu, se de fato não está te trazendo bons resultados. Se você não está feliz, está por algum motivo endividado, na limitação financeira, não consegue realizar grandes sonhos, mesmo trabalhando, faturando bem, você não consegue sair das dívidas e dessa amarração financeira. Com certeza é um problema no seu padrão comportamental que pode ser ajustado. Então, não importa se durante muito tempo o dinheiro tenha sido um assunto difícil para você, dentro da sua família, dentro da sua casa. Isso não significa que precisa continuar sendo assim. Você pode ser a pessoa escolhida para mudar essa realidade. Você pode ser a geração que começa a olhar para o dinheiro com mais consciência, com mais responsabilidade e mais liberdade. Você pode ser a pessoa escolhida para romper esse ciclo de limitação e endividamento. Esse foi o vídeo de hoje. Gratidão a você que assistiu até o final. Espero ter te ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém da sua família ou com alguém que você acha interessante ouvir sobre esse assunto. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo, porque toda sexta-feira, meio-dia, tem novo vídeo aqui para vocês, para ajudar. Minha intenção é ajudar vocês a ter uma vida financeira saudável. Um beijo e até o próximo vídeo.